Bom, pessoal, mais uma questão de concurso do EAU-EA 2020. Água a uma vazão igual a 6,28 litros por segundo escoa através da tubulação indicada na figura a seguir. Então, aqui ele deu essa imagem, né? Onde a gente tem uma entrada P1, com pressão P1 e diâmetro que foi fornecido, e uma saída com pressão P2 e um diâmetro D2 que também foi fornecido. Ele também forneceu aqui alguns dados, né? Gravidade, massa específica. Ele fala, considerando-se as perdas por atrito desprezíveis, então ele pediu para a gente desconsiderar, né, as perdas por atrito. Ele pergunta a variação de pressão na tubulação. Então, quando ele fala aqui variação de pressão, ele está falando, né, P2 menos P1. Né? Essa aqui é a minha variação de pressão que ele está querendo. Para a gente resolver essa questão, é uma questão trabalhosa, né? A gente vai fazer ela de maneira a gente vai fazer ela bem devagar para poder entender todos os conceitos. Lógico que na prova a gente costuma resolver muito mais rápido. Então, para a gente resolver ela, basicamente a gente precisa saber, né, a equação de Bernoulli. Ele não forneceu, em algumas questões das provas anteriores ele colocou, mas nessa não. Então é importante, né, a gente ter em mente sempre. Então a minha pressão P1 dividido pela minha massa específica mais a minha velocidade V1 ao quadrado dividido por 2 mais a gravidade vezes a minha altura Z1 vai ser igual a P2 dividido pela minha massa específica mais V2 ao quadrado dividido por 2, a minha velocidade, mais a gravidade vezes a altura Z2. Então, essa aqui é a equação de Bernoulli e a gente já pode fazer uma simplificação nela, porque eu sei, né, que no segundo momento, onde eu tenho aqui P2 e D2, eu não tenho altura, ou seja, meu Z2 ele é igual a zero. Então, eu já vou anular esse termo, certo, da equação de Bernoulli. Outra coisa que a gente pode também organizar é, já que a gente quer aqui a variação de pressão, eu vou manter aqui P2, vou passar esse P1 sobre ρ para o outro lado, ou seja, menos P1, e vou colocar em evidência a massa específica, porque ela é constante. Eu não posso simplificar, porque aqui a gente tem outros termos somando, certo? Então, eu passei P1 sobre ρ para esse lado, né, da equação. Então, aqui eu tenho mais V2 ao quadrado dividido por 2. Esse termo zerou. E aí eu vou passar a ter menos V1 ao quadrado dividido por 2, menos a minha gravidade, que multiplica Z1. Tudo isso igual a zero. Então, essa aqui é a equação de Bernoulli que a gente vai utilizar. A gente tem todos os termos, né? A gente tem a massa específica, tem a gravidade, tem Z1, que é 2 metros, porém a gente não tem as velocidades. Então a gente vai ter que calcular essa velocidade. Se a gente tem uma tubulação e ele forneceu o diâmetro, a gente pode calcular da seguinte maneira, né? Porque a gente sabe que a vazão é igual a velocidade vezes a área. E nesse caso aqui a gente vai ter uma área de uma tubulação cilíndrica, no caso a área do círculo, né? A área do círculo ela pode ser tanto em raio como em diâmetro, né? Se for em raio, eu vou ter π vezes r ao quadrado. Sendo que ele deu em diâmetro, então vamos utilizar o diâmetro, né? Que é π vezes d ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Então, essa aqui é a área que a gente vai utilizar. A vazão foi fornecida 6,28 litros por segundo. A gente precisa transformar, né, esse litro em metro cúbico. Porque, né, a gente precisa trabalhar com todas as unidades, né, no sistema internacional. Então, eu vou logo transformar essa minha vazão aqui fora, certo? A gente tem 6,28 litros por segundo. Como é que a gente transforma? Eu sei que 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. Então, esse litro vai simplificar, né?
E aí eu vou ter que a minha vazão ela vai ser igual a 6,28. 1000 é a mesma coisa que 10 a terceira, eu vou jogar para cima com o sinal invertido, ou seja, vezes 10 a menos 3, né? Metros cúbicos por segundo. Então, só fiz transformar, né, a minha unidade para o sistema internacional. Já tenho a minha vazão e quero descobrir a velocidade. Então, agora sim a gente vai, né, partir para calcular aqui a velocidade. Primeiro, vou fazer V1. Então, V1 vai ser igual a minha vazão dividido, né, pela minha área, que é π vezes d ao quadrado dividido por 4. Então, aqui nesse caso, a gente pode repetir a primeira vezes o inverso da segunda. Então, a gente vai ter 4Q sobre π vezes d ao quadrado, né? Esse diâmetro, pessoal, ele deu em centímetro. A gente também precisa transformar para metro. Então, é uma questão que não é difícil, porém se torna trabalhosa, porque tem muitas unidades para transformar. Então, 4 centímetros para metro, basta, né, multiplicar por 10 a menos 2. Então, isso aqui é como se a gente tivesse, né, que D1 é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros, e D2 é igual a 4 vezes 10 a menos 2 metros. Então, esse é o diâmetro, né, que a gente vai precisar utilizar. Então, substituindo aqui os valores para V1, eu tenho 4 vezes 6,28 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. E aqui embaixo, né, eu vou ter 3,14 que multiplica o diâmetro ao quadrado. Ou seja, né, a gente vai ter aqui 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros, tudo isso elevado ao quadrado. 4 vezes 6,28 dá 25,12. Eu vou repetir aqui, né, o vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo, certo? Vou dividir aqui 2 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, eu vou repetir 3,14, 2 ao quadrado, 4, certo? O que é 10 a menos 2 vira 10 a menos 4, e o metro também, né, vem como metro quadrado. Observem que quando eu simplificar esse metro quadrado com esse metro ao cubo, vai sobrar exatamente a unidade de velocidade, que é metros por segundo. 4 vezes 3,14 vai dar 12,56 vezes 10 a menos 4, né? E aqui em cima a gente repete 25,12 vezes 10 a menos 3. A unidade final, né, metros por segundo. Para finalizar, vejam que V1, que 12 vezes 56 é exatamente 12,56 é exatamente a metade de 25,12. Então a questão é trabalhosa, mas ela coloca números, né, favoráveis. Quando a gente dividir aqui 25,12 dividido por 2, dá exatamente isso, ou seja, né, V1 é igual a 2 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 4 eu vou jogar para cima com o sinal invertido, ou seja, 10 a quarta metros por segundo. Se eu tenho 10 a menos 3 com 10 a quarta, dá 10 a primeira. Então, a minha V1 é igual a 20 metros por segundo. Encontrei aqui a minha velocidade V1 e agora a gente vai calcular V2, né, de maneira mais rápida, porque é bem análogo, né? Então, aqui a gente tem 4 vezes a minha vazão, que dá a mesma coisa. Vai dar 25,12 vezes 10 a menos 3. Vou desconsiderar as unidades, pessoal, porque vai ser a mesma simplificação. A diferença está aqui embaixo. A gente tem 3,14, né, que multiplica o meu D2, que é 4 vezes 10 elevado a menos 2, né? Tudo isso aqui elevado ao quadrado, ou seja, né, eu tenho 25,12 vezes 10 a menos 3,
dividido por... E aqui a gente vai ter 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 3,14 vai dar 50,24. E, né, vezes 10 elevado a menos 4, porque está ao quadrado. Observem que a gente tem aqui, né, que 25,12 é a metade de 50,24, ou seja, isso aqui vai dar exatamente meio, né? Ou seja, 0,5 vezes 10 a menos 3 vezes 10, o menos 4 passa para cima com o sinal positivo, metros por segundo, ou seja, né, 0,5 vezes 10 a primeira metros por segundo, né, ou seja, a gente tem aqui exatamente 5 metros por segundo. Então, V2, né, é igual a 5 metros por segundo. E esse cálculo todo que a gente fez só foi, né, para a gente descobrir as velocidades, né, V1 e V2. Agora a gente vai aplicar a equação de Bernoulli. Então, pessoal, eu só vou fazer aqui isolar, né, a minha variação de pressão, que é P2 menos P1, que vai ser igual. Eu vou passar todos esses termos aqui para o lado direito. Então, eu vou ter V1 ao quadrado dividido por 2, né, mais G, que é a minha gravidade, vezes Z1, menos V2 elevado ao quadrado dividido por 2. E tudo isso aqui vai ser multiplicado por ρ, que estava dividindo a minha, né, variação de pressão. Então, multiplicado por ρ. Pronto. Então, agora a gente vai substituir os valores. ρ, ele forneceu na questão como sendo, né, 1 grama por centímetro cúbico. A gente precisa transformar, né, para quilograma por metro cúbico. Ou seja, basta multiplicar por 1000. Então, a gente vai ter 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, essa é a transformação que a gente vai precisar fazer aqui na massa específica. E agora é só substituir realmente para encontrar a resposta. Então, aqui a gente vai ter V1 ao quadrado, a gente encontrou, né? V1 foi 20, ou seja, a gente vai ter 20 metros por segundo ao quadrado dividido por 2, mais a minha gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Z1 é 2 metros, certo? Menos V2 foi 5 metros por segundo, né? Tudo isso aqui elevado ao quadrado, dividido por 2, vezes ρ, que a gente calculou aqui, né? 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, continuando aqui, pessoal, observem que a gente vai ter aqui metro quadrado por segundo quadrado. Metro vezes metro vai dar metro quadrado por segundo quadrado. E aqui também metro quadrado por segundo quadrado. Ou seja, esses três termos têm a mesma unidade. Então, aqui a gente vai ter 20 ao quadrado dá 400, dividido por 2, 200. 2 vezes 9,8 mais 19,6. 5 ao quadrado, 25, dividido por 2, menos 12,5. E aí, como eu falei, né, a unidade metro quadrado por segundo quadrado, vezes 1000 quilogramas, né, por metro cúbico. Então, esse metro quadrado vai ser simplificado com esse ao cubo, né? E aí a gente vai ter a minha variação de pressão como sendo 200 mais 19,6 menos 12,5 vai dar, né, 207, certo? 1 vezes 10
a terceira, né? Por causa desse 1000 que está multiplicando. E a unidade, né? O que sobrou, quilograma por metro segundo quadrado. Então, a gente finalizou aqui, né? A resolução. Na questão, ele pediu a resposta em ATM. Então, basta a gente reorganizar, né, esse valor. O que é quilograma por metro segundo quadrado? É Pascal. Então, eu vou voltar aqui duas casas e vou reescrever como sendo 2, né, 0,07 vezes 10 à quinta, né, Pascal. Na questão, ele forneceu, né, o dado de transformação, que 1 atm é igual a 10 à quinta Pascal, ou seja, né, eu posso dizer aproximadamente aqui que a minha variação de pressão vai ser igual a 2 atm. Alternativa, né, letra C. Então, é uma questão bem trabalhosa, pessoal, com relação a unidades, bastante transformações, né, mas não é nada impossível de se fazer. É trabalhoso, mas não é difícil em si a questão, certo? Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa um like e siga o canal. Até a próxima e obrigado!